Boa noite. O presidente Temer reagiu hoje ao acordo de delação premiada que cita também o nome dele, pedindo pressa ao Procurador-Geral da República ao tratar das delações e que as delações aceitas pela Justiça sejam totalmente divulgadas. Políticos em geral e figuras centrais do governo em particular estão encurralados pelo noticiário sobre Caixa 2 e propina. Com a economia ainda patinando, para dizer o mínimo, seria bom mesmo saber logo quem ainda fica de pé. E você vai ver também. Em outro acordo de delação premiada, um ex-executivo da Odebrecht cita o ministro Gilberto Kassab e o secretário Moreira Franco. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é denunciado pela primeira vez na Lava Jato. A Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais 4 pessoas em 2 inquéritos também na Lava Jato. E mais, o perfil do consumidor das classes C, D e E. A maioria tem controle sobre o orçamento, mas só uma pequena parte consegue economizar. E metade dessas pessoas guarda o dinheiro, sabe onde? Em casa. O anúncio da reconstrução de um patrimônio do Brasil, o Museu da Língua Portuguesa. A nossa visão é de que das cinzas desse incêndio, há grande chance de nascer um museu ainda melhor do que foi o anterior. O goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, de volta ao Brasil. O avião ambulância pousa agora à noite em São Paulo. Os melhores do ano no futebol. Gabriel Jesus é o craque do Brasileirão. E na votação popular, o troféu de craque da galera foi entregue à mãe do goleiro Danilo, da Chapecoense. Acuado pelo acordo de delação premiada de um ex-executivo da Odebrecht, o governo Temer pediu hoje à Procuradoria-Geral da República celeridade, muita pressa ao tratar de delações e pediu também a completa divulgação das delações que forem aceitas pela Justiça. Vamos ao vivo a Brasília com Giovana Teles. Giovana, boa noite. Nesse pedido ao Procurador-Geral da República, o governo alega que a economia está sendo paralisada. Em outras palavras, está dizendo que não consegue governar. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o presidente Michel Temer usa textualmente as palavras desconfiança e incerteza, que são, segundo ele, decorrência da divulgação desses acordos de delação da Odebrecht, e afirma que isso impede, obstrui a missão constitucional da União. De acordo com auxiliares diretos do presidente, essa ideia surgiu numa reunião no Palácio do Planalto hoje. Os que participaram dessa reunião, 3 foram citados no acordo de delação do ex-diretor da empreiteira, Cláudio Filho. Eles negam terem cometido qualquer ilegalidade. São o secretário Moreira Franco, o ministro Eliseu Padilha e o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá. Nessa reunião, a advogada-geral da União avaliou que nesse momento em que o acordo de delação não está pronto, que não tem delação ainda homologada, o que caberia seria esse pedido ao Procurador-Geral da República para ter pressa nos procedimentos. Vamos ver o que diz a carta. No pedido ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o presidente Temer começa se referindo à crise econômica e política que o país atravessa e aos efeitos que a população brasileira vem sofrendo, principalmente com o aumento do desemprego e do subemprego. E que, para tentar reverter esse quadro, a União vem adotando medidas como a liberação de crédito para micro e pequenas empresas, o Programa de Parceria e Investimento, bem como medidas de ajuste fiscal, como a PEC do Teto de Gastos Públicos e a reforma da Previdência. Temas que, segundo o presidente, são sensíveis para a sociedade brasileira e cuja discussão requer o pleno e normal funcionamento das nossas instituições. Em seguida, Temer afirma que a condução dessas e de outras políticas públicas vem sofrendo interferência pela ilegítima divulgação de supostas colaborações premiadas em investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público Federal, quando ainda não completado e homologado o procedimento de delação. O presidente diz que, num clima de desconfiança, geradora de incerteza,
o mistério constitucional da União se vê seriamente obstruído. Daí a importância de se observarem todos os preceitos incertos na Lei 12.850 de 2013, que, entre outros pontos, define as regras das delações premiadas. Nesse ponto, Temer se refere diretamente ao Procurador-Geral da República e diz que, não por outra razão, em situação análoga, Vossa Excelência suspendeu tratativas de colaboração premiada em prol da rigidez do procedimento legal. O presidente alega que o fracionado ou, porventura, lento desenrolar de referidos procedimentos pré-processuais, a supostamente envolver múltiplos agentes políticos, funciona como elemento perturbador de uma série de áreas de interesse da União. Isto, sobretudo, em um momento do processo legislativo marcado por propostas de reformas estabilizadoras, as quais possuem como objeto temas sensíveis à luz do cenário social e macroeconômico de médio e longo prazos. Temer pede que o procurador imprima celeridade na conclusão das investigações em curso da Operação Lava Jato. Requer também que as colaborações premiadas porventura existentes sejam o quanto antes finalizadas, remetidas ao juízo competente para análise e eventual homologação e divulgação por completo. Este termo foi enfatizado pelo presidente, está grifado na carta. Com isso, a eventual responsabilidade criminal dos investigados será logo aferida. O presidente termina dizendo que tais medidas são indispensáveis à superação da situação fática vivenciada pelo país e que muitos prejuízos têm trazido à União e, consequentemente, a toda a população brasileira. O pedido é assinado por Temer e pela advogada-geral da União, Grace Mendonça. A gente volta a falar em instantes com a Giovana Teres lá em Brasília, mas é importante chamar a atenção de vocês para um trecho da carta que ficou ali no meio, ela reproduziu quase a carta inteira. É quando o presidente Temer se refere a uma situação análoga. Ele está falando da aplicação de todos os itens da lei que regula as colaborações premiadas. E ali o Temer se refere ao que parece ser um episódio envolvendo o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que teve uma tratativa de delação premiada anulada ao serem conhecidos, vazados os seus termos. Daí a expressão situação análoga. Mas há uma diferença importante em relação à delação do ex-executivo da Odebrecht, esta de agora. Léo Pinheiro, o da OAS, ainda não havia assinado o documento que o executivo da Odebrecht já assinou. Agora à noite, Temer falou pela primeira vez em público, em evento aqui em São Paulo, sobre o acordo de delação premiada e o pedido que fez a Procuradoria. No momento em que todos vieram à tribuna para dizer, olha, nós precisamos de união, nós precisamos preservar as instituições, nós precisamos que, se houver delitos, malfeitos, que venham todo à luz de uma única vez. Como, aliás, peticionei hoje ao senhor Procurador-Geral da República para dizer, olha, se há centenas de fatores, que venham todos imediatamente à luz, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. Não pode paralisar as suas atividades. Giovana, a gente interrompeu um pouquinho a nossa conversa por conta do que está ali dentro da carta, mas também porque foi aqui em São Paulo que o presidente se referiu à carta que você trouxe ao público. Giovana, outra parte da reação do Palácio do Planalto consiste em tentar fazer a economia andar. Como? Pois é, William, o que eu vi no Planalto é o seguinte, é preciso separar a agenda da Lava Jato da agenda de ações do governo, que quer mostrar logo, que quer divulgar logo medidas, e pelo que a equipe econômica tem dito, vão no sentido de estimular o investimento, de melhorar, aumentar a produtividade, mas sem subsídios. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, condiciona essas novas medidas para a economia à aprovação do novo regime fiscal. A última votação da PEC do teto de gastos está marcada para amanhã no Senado. Só que tem uma queda de braço que está fortíssima aí entre governo e oposição, e a oposição decidiu recorrer ao Supremo para tentar impedir essa votação. Não tem ainda uma decisão, não.
Eu espero que haja um mínimo de responsabilidade e bom senso por parte dos senhores e senhoras senadoras, no sentido de que não dá para encaminhar a pauta como se nada estivesse acontecendo. Acho que não será essa a realidade, porque, infelizmente, apesar de tudo, o que existe no Brasil é um consórcio formado por quem está hoje no Palácio do Planalto e aqueles que estão no Parlamento brasileiro. Precisamos apartar uma coisa da outra. Uma coisa são as investigações que precisam seguir, desnudando, desvendando toda essa coleção de crimes. Outra coisa é a necessidade de nós continuarmos votando essas medidas que são absolutamente imprescindíveis para o equilíbrio das contas públicas e para a organização da economia brasileira. Na Câmara, todas as atenções estão voltadas para a tramitação da reforma da Previdência. Hoje teve sessão na Comissão de Constituição e Justiça. A intenção era apresentar o primeiro relatório, que nem trata da análise do conteúdo da reforma da Previdência. É só sobre a admissibilidade, se a proposta respeita a Constituição. O relator já disse que está tudo certo. O governo tem pressa. Depois da CCJ ainda tem que ser formada uma comissão especial, aí sim, para analisar o conteúdo da reforma da Previdência. A base aliada do governo nesse ponto está rachada e alguns falam até em ajudar na obstrução da votação que ainda está prevista para essa semana. E acabou que na Comissão de Constituição e Justiça nem o relatório foi lido hoje. Olha o que aconteceu. Não há pedido de vista antes da leitura do parecer. Está rejeitado o pedido. Não é só um acordo, tem uma questão de ordem. Sempre tem um acordo. Bando de covardes, deixa o presidente falar. Esculhambação é essa? Vamos sentar que eu vou anunciar. Para que não se diga que nós fomos intolerantes, nós estamos deferindo o pedido de vistas. O relatório, esse primeiro relatório da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça está previsto para ser apresentado na quarta-feira. Na quarta também tem previsão de uma votação muito importante para o governo, que é a do orçamento do ano que vem na Comissão Mista de Orçamento. Amanhã o dia começa no Senado com essa última votação da PEC do teto de gastos. E nesse movimento de botar água na fervura, o governo liberou hoje cerca de R$1 bilhão para emendas parlamentares para a área de saúde. William. Muito obrigado, Giovana. Boa noite para você em Brasília. Uma semana depois de enfrentar um ministro do Supremo em tumultuada batalha política e jurídica, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi denunciado hoje pelo Procurador-Geral da República por corrupção ativa e lavagem de dinheiro no caso da contratação de uma empresa prestadora de serviços da Petrobras. O caso deriva da Operação Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal precisa aceitar a denúncia da Procuradoria para que Renan e, além dele, o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, se tornem réus. A reportagem é de Letícia de Oliveira. Essa é a primeira denúncia contra Renan Calheiros dentro das 8 investigações contra ele na Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República acusa o presidente do Senado de receber propina disfarçada de doações de campanha. Os pagamentos, segundo a denúncia, partiram da empresa Serveng Civilsan. O Ministério Público afirma que em 2010, em troca de contratos com a Petrobras, a Serveng repassou R$800 mil em 2 parcelas ao Diretório Nacional do PMDB, que mandou o dinheiro para o comitê de campanha de Renan Calheiros em Alagoas. Depois, ainda segundo o Ministério Público, esse dinheiro foi repassado ao próprio Renan. Na denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República afirma que a propina disfarçada de doação eleitoral foi repassada a Renan Calheiros por causa da relação dele com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Costa, que, segundo a PGR, tinha o apoio político de Renan e do deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, agiu para facilitar a participação da Serveng em licitações da Petrobras.
Não foram identificadas doações à campanha de Aníbal Gomes nem ao diretório do PMDB cearense. Mas, segundo a denúncia, o deputado era o interlocutor de Renan e houve o pagamento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro mediante doações oficiais da Serveng a Renan por intermédio de Aníbal Gomes. O deputado e o diretor comercial da empresa, Paulo Tuiachor, também foram denunciados. Em delação premiada, Paulo Roberto Costa contou que o deputado Aníbal Gomes o procurou várias vezes pedindo favores em nome de Renan. Em troca, Renan garantiria a permanência dele no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Além da perda do mandato, o Ministério Público quer que Renan Calheiros e Aníbal Gomes paguem uma multa de R$ 1.600.000, 800 mil em relação à propina que teriam recebido e outros 800 mil como indenização para reparação de danos materiais. Os dois têm que apresentar a defesa ao Supremo, que depois decide se eles viram réus ou não. Em nota, Renan disse que jamais autorizou ou consentiu que o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome e que suas contas eleitorais já foram aprovadas. Aníbal Gomes disse por telefone que não fez nada de errado e apenas intermediou uma audiência para um advogado com o então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Em nota, a Serveng Civil San disse que recebeu com surpresa e indignação as notícias dando conta de que um de seus funcionários foi também denunciado e que a alegação de que a empresa fez doações eleitorais com o fim de participar de licitações mais vultosas na Petrobras não faz qualquer sentido. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, começou a prestar depoimento no acordo de delação premiada. Ele está preso em Curitiba desde junho do ano passado. E mais um executivo do grupo delatou que deu dinheiro para o ministro Gilberto Kassab e para o secretário Moreira Franco. A reportagem publicada pelo jornal O Globo revela detalhes do acordo de delação premiada de Paulo Cesena, ex-presidente da Odebrecht Transport, um braço da empreiteira para o setor de transportes. Cesena afirma que o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, recebeu 14 milhões de reais em Caixa 2 entre 2013 e 2014. O documento a que o jornal teve acesso compreende fatos entre 2007 e 2014. Cesena conta que em 2014 foi informado por Benedito Júnior, presidente da construtora Norberto Odebrecht, que a Transport entraria no rateio interno da companhia para custear campanhas políticas. O delator afirma a Lava Jato. Sobre Gilberto Kassab, Benedito Júnior me informou que fez em 2013 e 2014 pagamentos no valor de aproximadamente 14 milhões, sob o argumento de que seria para apoiá-lo nas eleições ao Senado em 2014 e nas campanhas do PSD. Os pagamentos, de acordo com o executivo, ocorreram pela proeminência de Kassab em São Paulo, estado em que estava a parcela mais significativa do faturamento da empresa. Os valores repassados a Kassab teriam sido associados ao apelido Projeto. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, no ato de assinatura da delação, o advogado de Cesena entregou planilhas do setor de operações estruturadas, uma espécie de departamento da propina criado pela Odebrecht para organizar repasses a políticos. Não há declaração ao Tribunal Superior Eleitoral de nenhum recurso do grupo na prestação de contas de campanha de Kassab em 2014, o que pode apontar que, se a doação de fato ocorreu, não foi por meio do caixa oficial. O ministro Gilberto Kassab afirmou que é preciso ter cautela com delações não homologadas pela Justiça e que todas as doações recebidas por ele, aliados e pelo partido foram feitas dentro da lei. No domingo, a coluna de Lauro Jardim, em O Globo, já havia informado que o atual secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, do PMDB, um dos políticos mais próximos de Michel Temer, também é acusado por Cesena de, em 2014, ter recebido 4 milhões da Transport. Moreira Franco afirmou que todos os atos como ministro da Aviação Civil foram legais e que nenhuma decisão poderia justificar qualquer contribuição para o PMDB. Disse também que jamais cuidou das finanças do partido. O ex-deputado preso, Eduardo Cunha, do PMDB, também é citado no acordo de delação de Paulo Cesena, por ter recebido 4 milhões e 600 mil reais.
A defesa de Eduardo Cunha afirmou que causa perplexidade que essas delações estejam sendo divulgadas e pede que o vazamento seja investigado. A defesa também afirmou que, quando tiver conhecimento das denúncias, vai esclarecer qualquer ponto controverso. Paulo Cesena é um dos 77 executivos da Odebrecht que assinaram o acordo de delação premiada. Os depoimentos começaram na semana passada e, a partir de agora, o ritmo deve se intensificar. Inclusive com o depoimento mais esperado de todos, o de Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba desde junho do ano passado. Marcelo deu seu primeiro depoimento na tarde desta segunda-feira, por 3 horas e 15 minutos, para 5 procuradores da República. Os 100 procuradores que participam desse trabalho pretendem terminar tudo ainda este ano ou até o começo de 2017. O Ministério Público quer mandar logo os depoimentos aqui para o Supremo Tribunal Federal para que o ministro Teori Zavascki possa homologar, ou seja, validar os acordos. A Odebrecht não se manifesta sobre o tema, mas reafirma seu compromisso de colaborar com a Justiça. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais 4 pessoas na Lava Jato, em 2 inquéritos que envolvem pagamento de propina pela construtora Odebrecht. O despacho do indiciamento foi conseguido em primeira mão pela RPC, afiliada da TV Globo em Curitiba. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula pelo crime de corrupção passiva. Outras 6 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, e o advogado de Lula, Roberto Teixeira, foram indiciadas por lavagem de dinheiro. Nesta investigação, o delegado da Polícia Federal relaciona 2 casos: a compra de um terreno em São Paulo e a de um imóvel vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo, e que também é usado por ele. No caso do terreno, as investigações mostram que a construtora DAG comprou uma área em São Paulo onde seria construída a sede do Instituto Lula. O negócio foi feito com dinheiro que teria sido repassado pela Odebrecht. A construção acabou não saindo do papel, mas a compra do terreno foi finalizada. Em relação ao apartamento de São Bernardo do Campo, a polícia encontrou repasses da DAG no valor de R$800 mil para Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, e quase 220 mil para o escritório do advogado Roberto Teixeira, que defende o ex-presidente Lula. De acordo com os investigadores, Glaucus usou parte desse dinheiro, 503 mil, para comprar o apartamento que foi alugado pelo ex-presidente Lula em nome da mulher dele, Marisa Letícia. De acordo com o delegado, Lula declarou no imposto de renda dele os valores dos aluguéis, mas um laudo contábil da PF mostra que não há registro desta movimentação nas contas do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, os gastos totais com o terreno que seria sede do Instituto Lula foram de 12 milhões e 400 mil reais. A polícia afirma também que Lula recebeu 2 pagamentos da Odebrecht, um de 3 milhões de reais, outro de 5 milhões. Os valores estão na planilha de propinas da Odebrecht para a chamada posição italiano, que para a força-tarefa é Antônio Palocci. De acordo com as investigações, trata-se de propina paga pela interferência do ex-ministro Palocci em assuntos de interesse da Odebrecht na Petrobras. No indiciamento, a Polícia Federal pediu o sequestro do imóvel em São Bernardo do Campo. O documento já foi recebido pelo juiz Sérgio Moro, que encaminhou ao Ministério Público Federal. Os procuradores vão decidir se denunciam ou não os indiciados. Vamos ao contraditório. O Instituto Lula declarou que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu valores indevidos, que Lula possui comprovação do pagamento de aluguel do imóvel de São Bernardo do Campo e que o terreno citado nos inquéritos nunca foi sede da organização nem tem qualquer relação com o ex-presidente. A defesa de Marisa Letícia afirma que o indiciamento dela não tem qualquer base jurídica. Roberto Teixeira declarou que prestou assessoria jurídica na compra dos 2 imóveis citados e que os valores dos serviços foram pagos por transferências bancárias registradas. A defesa de Antônio Palocci diz que ele não tem relação com o Instituto Lula, com terrenos ou locação de apartamentos em São Bernardo do Campo. A Odebrecht não quis se manifestar, não conseguimos contato com Glaucus da Costa Marques nem com a construtora DAG. Ainda hoje aqui no Jornal da Globo temos a chegada do goleiro da Chapecoense da Colômbia a São Paulo, agora esta noite. A anunciada restauração do Museu da Língua Portuguesa, destruído por um incêndio,
e Gabriel Jesus, o craque do Brasileirão. Já no próximo bloco, Mara Luque fala do perfil do poupador que ainda guarda dinheiro em casa. A China abriu uma ação contra 2 grandes blocos do comércio mundial, os Estados Unidos e a União Europeia. Esses 2 blocos se recusam a tratar a potência asiática como economia de mercado. E sem esse reconhecimento como economia de mercado, americanos e europeus podem, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, eles podem aplicar barreiras a produtos chineses. Vamos ao vivo a Nova York com o correspondente Fábio Turci. Turci, boa noite. Pano para essa briga de cachorro bem grande, hein, Fábio? Pano de fundo é essa inundação de aço chinês bem baratinho tomando conta do mercado mundial. Aço que é feito, aliás, com muito minério de ferro brasileiro, né, William? Boa noite a você, boa noite a todos. A China produz quase metade de todo o aço do mundo e só esse ano sofreu mais de 40 queixas de outros países por vender produtos de aço baratos demais. Os produtos chineses quebraram muitas indústrias em outros países. Isso porque a China usa mão de obra barata e mantém o câmbio desvalorizado artificialmente. Além disso, o governo chinês é acusado de dumping, custear parte das exportações para vender a preço mais baixo. Faz 15 anos que a China foi aceita na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mas por causa dessa interferência do Estado chinês na economia, o país tem um tratamento diferenciado. Quando é punido por práticas consideradas desleais, sofre sanções mais pesadas do que os outros países da OMC. Agora, a China tinha a chance de ser reconhecida como economia de mercado e, assim, escapar de punições mais duras. Só que Estados Unidos e União Europeia não aceitaram. E a China recorreu. O governo chinês reclama que o país tinha garantido o direito de ser reconhecido como economia de mercado. Com Donald Trump no poder, as relações entre Estados Unidos e China, as 2 maiores economias do planeta, devem endurecer ainda mais, William. Turci, muito obrigado a você. Boa noite aí em Nova York. Uma pesquisa com as classes C, D e E indica que falta opção de investimento para quem ainda consegue economizar. Como você lida com o seu dinheiro? Não sou muito organizada com as compras, não. Sou mais ou menos. Você planeja, assim, quanto que você vai ganhar, quanto que você vai gastar? Não, nunca planejei. É difícil, hein? Os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas investigaram o comportamento de uma parte da população brasileira, as classes C, D e E, e chegaram à conclusão que existem 3 perfis principais. A maioria dos entrevistados tem um comportamento mais conservador. Gente que não se empolgou na época do crédito fácil e não tem dívidas. São mais velhos, priorizam bens de primeira necessidade e não entendem muito de finanças. Depois vem os desorganizados, que são o oposto. Esse grupo tem mais jovens e adultos, uma boa parte está desempregada e com dívidas em atraso. E por fim estão os planejados, que compram, mas não estouram o orçamento. Ou seja, conseguem pagar as dívidas e têm mais informações financeiras do que em outros perfis. Procuro gastar menos do que eu ganho, entendeu? Que é difícil, mas eu consigo. Uma informação importante da pesquisa é que se a gente somar aquele pessoal mais conservador com aquele outro pessoal que é bom de planejamento, vai ver que a maioria dos entrevistados, 60%, consegue ter controle da vida financeira e não se perder nas dívidas. Agora, tem um outro dado que não é tão bom assim não. Apenas uma pequena parte consegue economizar para alguma emergência. E metade dessas pessoas guarda o dinheiro, sabe onde? Em casa. Essa é uma questão extremamente interessante e que nos leva a crer que não existem produtos e serviços adequados, soluções de poupança adequadas para essas pessoas. Por exemplo, as pessoas muitas vezes, como poupam valores menores, elas podem gastar muito para, por exemplo, tomar um ônibus para ir depositar um valor reduzido no banco. Talvez não faça sentido. A gente conversa agora com a nossa comentarista de finanças pessoais, Mara Luque. Um clássico para comentarista de finanças pessoais. Você está sorrindo, você está achando... Está feliz. Agora, qual é o seu foco nesse caso, Mara? Tirando de lado... Não, só o segundo que vem a pergunta. Tirando de lado a questão da educação financeira,
Como assim faltam instrumentos de investimento para quem tem algum dinheiro para investir? Pois é, faltavam, né? Porque esse dado me impressionou na reportagem da Janaína. O volume de gente que ainda guarda dinheiro em casa, né? Não dá para guardar dinheiro em casa, gente. Mas é por quê? Por falta de informação ou falta de instrumento? Eu acho que falta de informação. Porque no passado era, de fato, você não tinha instrumentos. Hoje você já tem, e a tecnologia é uma grande aliada disso. Então, assim, em casa não. Porque em casa você tem inflação, que come o poder das suas economias, e falta de segurança também. Só para a gente citar 2 exemplos flagrantes, assim, guardar dinheiro em casa. Oportunidades fora de casa, aumentar o patrimônio com o rendimento, né? Então, você tem taxa de juros ainda alta no Brasil, mesmo que seja pouco valor, não precisa guardar muito. Guarda pouco e sempre, porque o efeito da taxa de juro composta, ele vai fazer ao longo do tempo uma maravilha para suas economias. Não precisa ser muito, precisa ser sempre. E guardando com rendimento. O primeiro passo é a aplicação conservadora. Pode ser a poupança. A poupança voltou a render um pouco? É, a poupança como porta de entrada. Você coloca ali como porta de entrada e logo você vai ter, por exemplo, Tesouro Direto. Tesouro Direto, a partir de R$30, R$50, você já consegue acessar Tesouro Direto. Você tem corretoras que não cobram corretagem, enfim, o custo de aplicação é baixo. Agora, gente, fundamental é o quê? É a tecnologia. Celular, abaixa o aplicativo do seu banco no seu smartphone e é a partir dali que, inclusive, você vai economizar com taxas, né? Você, quando usa a internet, quando usa os aplicativos, você economiza com taxa, ganha a taxa de juro e protege o seu dinheiro e as suas economias. Se tiver dúvida, manda pra gente. Lá no site tem mais informação. Mara, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, o Gabriel Jesus é o craque do Brasileirão e a seguir a chegada ao Brasil do goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann. O avião ambulância com o goleiro Jackson Follmann da Chapecoense acaba de pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O jogador vai passar por uma nova cirurgia. O repórter Guilherme Pereira tem mais informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos ligados no Jornal da Globo. O avião chegou ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta de 00:20. Esse avião veio equipado com uma unidade de tratamento intensivo e saiu da Colômbia por volta de 4:30 da tarde, horário de Brasília. Parou em Manaus às 7:30, ficou por lá durante 1 hora para fazer um procedimento de reabastecimento e então partiu para São Paulo. Daqui, o goleiro Follmann será levado de ambulância para o Hospital Albert Einstein, onde vai fazer mais uma cirurgia na coluna cervical para tratar uma fratura, mais especificamente na vértebra C2. Essa é uma cirurgia muito delicada e o Hospital Albert Einstein foi escolhido por ter aparelhos que permitem que essa cirurgia seja feita da forma menos invasiva possível e sem deixar sequelas motoras para o paciente. Lembrando que o Follmann já teve parte da perna direita amputada logo após o acidente. Ele veio para São Paulo acompanhado da noiva dele e também do médico ortopedista da Chapecoense, que irá fazer a cirurgia no Hospital Albert Einstein. William. Obrigado, Guilherme. Boa noite. E nesta terça-feira, outros 2 sobreviventes retornam para o Brasil. Os enviados José Roberto Burnier e Vanderlei Cebolchini, eles têm as informações. Médicos esgotados, médicos emocionados. Ainda não estou aliviado, mas hoje, quando vendo o Follmann aí, foi uma emoção. Foi um começo de vitória ainda. Depois do goleiro Jackson Follmann, nessa terça-feira será a vez do lateral Alan Ruschel e do radialista Rafael Renzel voltarem ao Brasil. Os 2 passaram bem pelos últimos exames e estão liberados para a transferência. Eles serão embarcados num jato ambulância da Força Aérea Brasileira, que vai fazer uma escala em Manaus e deverá pousar em Chapecó por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. O zagueiro Neto continua se recuperando bem e deve voltar ao Brasil até o final desta semana. Hoje, em comum acordo com a família, os médicos brasileiros contaram ao jogador o que ele ainda não sabia: todos os detalhes da tragédia. Devido à preocupação que nós tínhamos na piora emocional dele e, consequentemente, na piora do quadro clínico, nós evitamos de falar. Hoje foi falado, junto com uma psicóloga. O médico disse ainda que Neto contou que dias antes da tragédia sonhou que o avião do time
tinha caído a caminho da Colômbia. Foi por onde nós começamos. Eu falei para ele que não era um sonho. Ele ficou muito emocionado. Então, a todo momento ele falava desse sonho, que não era um sonho, que era um presságio de Deus para ele. Realmente é muito chocante o que aconteceu. Foi fechada hoje uma parceria para restaurar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que foi destruído por um incêndio no ano passado. O novo projeto, ainda mais moderno, mais arrojado, deve ficar pronto em 2019. Um museu dedicado à linguagem desse povo todo e de 250 milhões de pessoas no mundo. Instalado no mesmo prédio da histórica Estação da Luz, ele já registrava 4 milhões de visitantes quando foi destruído pelo incêndio do ano passado. Essa formação que nos constituiu, que essa soma de povos, de mistura de gentes e de signos que geraram o Brasil de hoje. Tudo isso estava no museu, construído por um grupo grande de intelectuais, de poetas, de cineastas, de artistas que se reuniram para criar uma coisa única. Única também é a importância da língua para cada ser humano, diz a escritora Nélida Pinhon. Você não existe sem a língua. O teu corpo não se expressa sem a língua. O teu desejo não pode dispensar a língua. Então, quando ele entra nesse museu, assim eu espero, que agora está ressurgindo como o fênix das cinzas, né? Ele tem que se emocionar. No dia do incêndio, o museu estava fechado para manutenção. O funcionário Ronaldo Ferreira da Cruz, bombeiro civil, morreu tentando combater as chamas. O acervo em formato digital foi preservado. A reconstrução será custeada pelo seguro e pela iniciativa privada, com colaboração portuguesa. É um projeto feito na maior cidade onde se fala a língua portuguesa. É um projeto em cima do nosso património mais precioso, que é a língua, não é? Que une os dois países, Portugal e Brasil. E é um projeto que nos orgulha muito e que nos dá uma motivação muito grande. O Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa do governo de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com a EDP, Grupo Itaú e Grupo Globo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente precisa da leitura, a gente precisa do acesso ainda mais potente à nossa língua. E falar do Museu da Língua Portuguesa, apoiar o Museu da Língua Portuguesa e apoiar todas as iniciativas perenes que se relacionam com o livro, com a leitura, com o incentivo ao hábito de ler é fundamental. Vamos manter o projeto que já existia, mas potencializando alguns pontos e atualizando toda essa questão de legislação que possa ter mudado. Se por fora, na restauração da fachada, a ordem é manter a tradição, com todos os cuidados dos órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico, por dentro o museu será diferente. Uma evolução inevitável. A tecnologia mudou muito desde a inauguração, em 2006. Se a gente quisesse hoje fazer um museu exatamente igual, nem encontraríamos, não existe mais o mesmo projetor, não existe mais as mesmas estruturas. Então toda a tecnologia se modificou muito nesses 10 anos. Para não falar da própria língua portuguesa. O museu está em reconstrução e a língua está sempre em construção. Então a nossa visão é de que das cinzas desse incêndio, há grande chance de nascer um museu ainda melhor do que foi o anterior. Não perca no próximo bloco, no Bate-Papo Esportivo, Caio Ribeiro fala da seleção do Campeonato Brasileiro. Numa cerimônia repleta de homenagens à Chapecoense, o Prêmio Brasileirão 2016 foi entregue aos melhores da temporada do futebol brasileiro. Noite de premiação e saudade. As vítimas da tragédia com o time da Chapecoense foram homenageadas na sede da CBF. Na votação popular, os internautas escolheram Danilo, goleiro da Chape, como craque da galera. O prêmio foi recebido pela mãe, Dona Ilaides. Eu quero mandar um abraço muito grande para as crianças de Chapecó. Eles estão sofrendo muito. Tinham o Danilo como ídolo. E não foi só o Danilo que se foi, né? Foram todos. Diego, meia do Flamengo, recebeu pelo clube o troféu Fair Play, dado ao time mais disciplinado. Também é do futebol carioca o técnico revelação. Jair Ventura, de 37 anos, levou o Botafogo à Libertadores. O atleta revelação foi o santista Vitor Bueno, mas o experiente Zé Roberto, de 42 anos, fez o gol mais bonito, um toque de classe contra o Santa Cruz.
A artilharia do campeonato teve 3 vencedores. Diego Souza, do Sport, Fred, do Atlético Mineiro e William Potker, da Ponte Preta, ficaram empatados com 14 gols. Foi, sobretudo, uma celebração da bela campanha do Palmeiras. Para o campeão brasileiro, foram os 2 principais prêmios individuais da noite. Cuca foi eleito o melhor técnico, mas por causa da chuva no Rio, não conseguiu chegar. E o craque do campeonato foi Gabriel Jesus, que aos 19 anos teve um ano inesquecível. Foi o ano mais feliz da minha vida. Conquistei títulos e uma vaga na seleção, que é muito difícil. Então esse ano para mim nunca vai ser esquecido. Aqui no estúdio comigo, Caio Ribeiro, para o nosso bate-papo esportivo. Caio, boa noite. Boa noite. Vamos lá, seleção do Brasileirão, seus comentários. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a seleção do Campeonato Brasileiro. Supremacia do Palmeiras nem podia ser diferente. Já falamos do Cuca, treinador. Tem que ser ele. Jailson, o goleiro. Jean, lateral direito. E Mina, os zagueiros, 2 do Palmeiras. Jeromel, que fez um grande campeonato pelo Grêmio. Na lateral esquerda, o Jorge, do Flamengo. Na cabeça da área, Tietê e Moisés, o pulmão da equipe do Cuca. Na frente, um pouquinho mais nas meias, o Diego, do Flamengo, o Dudu, do Palmeiras. E na frente, Gabriel Jesus, o craque do campeonato, e o Robinho, que também jogou muita bola. Mas, Caio, é praticamente o time do Palmeiras. Tá certo isso? Tá certo, porque teve a melhor defesa, teve o melhor ataque, a melhor média de público. Não é um time brilhante, não é um time que encante, mas é o time mais regular. E tem um elenco que mantém uma regularidade durante toda a competição que foi determinante para esse título. Vamos lá agora ao destaque negativo, infelizmente, para a torcida colorada absolutamente devastada. Agora, é possível, a esse ponto, nesse momento, a gente, quando fala do rebaixamento do Internacional, ter uma ideia do que seria necessário? Eu acho que isso que é para bacana. levantar da volta por cima? Há 2 semanas a gente já falava que era muito difícil o Inter sair dessa situação, né? Até pela questão emocional. Os jogadores estavam muito abatidos. Qual é o próximo passo? O Inter já está rebaixado. A gente vai colocar aqui no telão alguns detalhezinhos para esse início de pós-temporada, pensando já em 2017. O que o Inter tem que fazer? Primeiro, estabilidade política. Isso a gente sabe que é um bocado difícil. Já teve a eleição, a oposição venceu com mais de 90% dos votos, muito em função do que viu em campo. Reestruturação do elenco. O que a gente quer dizer com isso? O Inter tem que aprender que os campeonatos regionais, e o Inter é o atual campeão gaúcho, não são parâmetro. O Campeonato Brasileiro, tecnicamente, tem um outro nível de dificuldade. Você tem que saber mesclar jogadores experientes, mas que ainda tenham alguma coisa a oferecer, com jovens promessas para encontrar uma solução que possa performar dentro de campo. Respaldo ao treinador. O Inter já anunciou o Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos, que dirigiu recentemente o último clube, o Juventude, conseguiu o acesso para a Série B, é bom treinador e tem fome. Ainda não é consagrado como treinador, foi jogador de seleção brasileira, mas acho que pode dar muito certo, principalmente porque conhece de mercado das categorias inferiores, das divisões inferiores. E a notícia boa é a força da torcida. Não adianta a gente falar em gestão, em qualidade técnica, tática, se não tiver o amparo da arquibancada. Mesmo nessa draga, nessa dificuldade toda que o Inter teve em 2016, teve a 3ª média de público. Então, o torcedor colorado está chateado, ele está destruído, está amargurado, mas o amor continua. E é fundamentado nisso que vai ser Só para terminar esse assunto e provocar um pouco o teu raciocínio, essa fórmula que você mencionou aqui para o nosso público, Caio, se tirasse daí o logo, o símbolo do Inter, podia se aplicar a qualquer time. O que seria específico no caso internacional, você acha, é a força da torcida? É a força da torcida, o ponto positivo. E o ponto negativo, esses 3 pilares, nós estamos falando do quê? De gestão. O Inter tem que repensar o seu departamento de futebol. Um time que troca, durante o Campeonato Brasileiro, 4 vezes de treinador. Começa com um treinador, termina com outro de características completamente diferentes, é porque não está pensando o futebol a médio e longo prazo. Dá tempo ainda da gente falar um pouquinho do futebol lá de fora, Caio? Diferentemente dos últimos anos, dessa vez o prêmio Bola de Ouro, que foi dado pela revista francesa France Football, foi pro Cristiano Ronaldo. Tá certo, ele é dado separado do melhor do mundo da FIFA, não é isso? O prêmio até o ano passado era unificado, da France Football e da FIFA. Esse ano eles voltaram a se separar. Esse é o prêmio da France Football, a gente está vendo aí no telão, e as imagens do Cristiano Ronaldo, que vai receber o troféu e vai comemorar com o filho ao lado dele. O Cristiano teve uma temporada absolutamente fantástica.
ganhou a Liga dos Campeões com o Real Madrid, ganhou a Eurocopa com a seleção de Portugal. Para mim, o melhor jogador do mundo ainda é o Messi. Mas se você for analisar a temporada e todos os ganhos, as conquistas coletivas, não tem como tirar o prêmio do Cristiano. É favorito também na eleição em janeiro da FIFA. Caio, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Sempre um prazer, William. O Jornal da Globo está terminando. Outras notícias no Hora 1. Você assiste agora ao programa do Jogo. Uma boa noite para você e até amanhã.